Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca, sejam muito bem-vindos ao meu canal Aprendizagem Matemática à Distância. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês 3 exemplos clássicos de equação de primeiro grau com uma incógnita. Lembrando que esse é o segundo vídeo sobre esse mesmo conteúdo. Tá? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos diferenciados que podem acontecer em equação do primeiro grau com uma incógnita. Vejamos, então. Nós temos aqui, x menos 2 é igual a 4. Observem que, para que a gente consiga isolar a letra x, nós precisamos que essa letra fique sozinha em um dos lados da igualdade. Nós costumamos dizer letra para o lado esquerdo e número para o lado direito, que geralmente é o jeito mais fácil que temos para fazer essa conta, tá? Então, observem que o menos 2, ele está, de certa forma, atrapalhando aqui. Então, eu vou trocar ele de lado. E se eu trocar ele de lado, eu também troco ele de sinal. Então, se ele era menos 2, ele vai mais 2, como está aqui embaixo. O resto, a gente copia tudo igual. Então, 4 mais 2 vai ser 6. É um caso bem simples de equação do primeiro grau, onde x vale 6. Logo aqui abaixo, eu puxei uma flecha para mostrar para vocês a prova real que nós podemos fazer desse cálculo que a gente acabou de fazer ali em cima. Então, se o x vale 6, então, no lugar do x, eu coloquei o 6. 6 menos 2 vai dar 4, que é o que comprova a igualdade, porque é como uma balança. Se uma coisa é igual a outra, então o peso que está do lado esquerdo precisa ser o mesmo que o peso que está do lado direito. Então, certamente 4 é igual a 4, né? Que é o que dá esse equilíbrio. Segundo exemplo, nós temos número no lado esquerdo, letra do lado esquerdo e temos também número e letra no lado direito. Então, a gente só precisa fazer uma troca. Tudo que é letra para o lado esquerdo e tudo que é número para o lado direito. Então, esse número está atrapalhando aqui, ele vai para o lado direito, ele vai como um mais 10. E o x, né, a letra, vai para o lado esquerdo também trocando o sinal como um menos 2x. Aí eu faço aí a subtração, vai ficar 6x menos 2x, a gente lida somente com o número e mantém a letra, então 6 menos 2, 4, mantém o x. Lembrando que sempre entre número e letra existe uma multiplicação. Do outro lado, então, ficou o 14 e o menos 10 veio como mais 10, 14 mais 10, 24. Aí, uma das propriedades matemáticas diz o seguinte, que o que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Então, esse 4 está multiplicando a letra, então ele pode passar para o outro lado como o divisor de 24, ou seja, dividindo o 24. 24 dividido por 4, x igual a 6. Casualmente, aqui meus 2 exemplos deram o mesmo resultado, tá? Mas vejam que são 2 situações bem diferentes, tá? Mas fazendo a prova real aqui embaixo, eu recopiei toda a equação, como lá em cima, ó. E aí, no lugar do x, eu coloquei o valor que eu encontrei. Então, 6 vezes 6, né? Porque entre número e letra existe multiplicação. Então, x vale 6, 6 vezes 6, menos 10 é igual a 2 vezes o x. Então, 2 vezes o 6 mais 14. 6 vezes 6, 36, menos 10. 2 vezes 6, 12, mais 14. 36 menos 10 é 26 e 12 mais 14 é 26. Então, comprova que realmente o x vale 6. Por quê? Porque ele vai determinar esse equilíbrio, essa igualdade, tá? Terceiro exemplo. Vejam que nesse terceiro exemplo, existe um divisor na letra, né? Como se fosse 1/3 x, que é a mesma coisa que dizer que x é dividido por 3, né? Mas observem que esse divisor, ele é divisor somente da letra, do número não, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar esse número para o outro lado, trocando o sinal. Então, ele era mais 1, ele vai como menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Mantém o lado esquerdo igualzinho até aqui. E aí, o que a gente faz agora com esse 3 que está aqui no divisor? A mesma coisa da propriedade que a gente tinha falado anteriormente. Se o que está multiplicando passa dividindo, então o que está dividindo passa multiplicando. Então, 1 vezes 3 que vai dar 3. Então, x vale 3. E tirando a prova real, recopiei a equação aqui embaixo. E no lugar do x eu coloquei o 3. Então, 3 dividido por 3 mais 1 ficou do lado esquerdo. 3 dividido por 3 é 1, né? 1 mais 1 vai dar 2, que é o que comprova a igualdade dessa equação. Agora, pessoal,
eu vou corrigir os exercícios, o exercício 36 da apostila, tá? Que é aquele exercício onde acontece o chuveirinho, que seria como se fosse, então, o nosso quarto exemplo de equação de primeiro grau, com uma incógnita do que pode ocorrer. Seria, talvez, o nível mais difícil aí de equação, mas não que seja difícil, mas ele tem um enunciado diferente, um formato diferente, né, das anteriores. Então, a primeira questão, vocês tinham lá, 4 vezes x mais 3 igual a 20. Observem que entre o número e o parêntese não tem sinal nenhum. E quando não tem nada, sempre vai o sinal de multiplicação. Então, se o 4 está multiplicando x mais 3, então o 4 está multiplicando o x e também está multiplicando o 3. Por isso a gente chama chuveirinho, né? Porque a gente multiplica todos por todos. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter, então, 4 vezes x. 4x, né? Porque o que tem na frente da letra, quando não tem nada, sempre é 1. Então, 4 vezes 1 permanece 4 e só mantém a letra. Sempre a gente vai lidar na equação do primeiro grau somente com o número que está na frente da letra. Seguindo, então, 4 vezes 3, 12. Mantenho o 20 do lado direito. E agora? Aconteceu a mesma coisa que lá no primeiro exemplo que eu dei, né? Estão vendo que tem um número do lado esquerdo? Precisamos trocar ele de lado da igualdade. Trocou de lado, trocou de sinal. Aí, 4x vai ficar igual a 20 menos 12, que é 8. E aí, de novo, aquela mesma propriedade. Quem está multiplicando passa dividindo. E 8 dividido por 4 é 2. Lembrando, tá, pessoal? Não é obrigatório que vocês tirem a prova real. Eu apenas mostrei para vocês naqueles exemplos para que vocês entendam que tem todo o fundamento, né, encontrar esse valor de x, porque ele comprova essa igualdade, lembrando sempre das balanças e do equilíbrio, tá? Vocês não precisam fazer isso aqui nos exercícios, então aqui a gente só vai achar o valor de x mesmo. Embaixo, na letra B, vocês têm 5 vezes o 2x menos 1 é igual a 2 vezes o x mais 4. Então, de novo, né, fiz as flechinhas para indicar o chuveirinho, que a gente chama, né? Então, 5 vezes o 2x vai dar 10x, porque 5 vezes 2 é 10 e mantém a letra. Sempre mantém a letra e lida somente com o número que está na frente dela. 5 vezes o menos 1. 5 vezes uma dívida de 1 é uma dívida de 5. 2 vezes o x, 2 vezes 1x, então permanece 2x. 2 vezes o 4, 8. Agora, de novo, aqui é a mesma situação do segundo exemplo lá que eu dei. Ó, tem número e letra. Então, vou botar tudo que é letra pro lado esquerdo, tudo que é número pro lado direito. Então, o número trocou de lado, ele trocou de sinal. Então, veio de menos 5, ele passou a ser mais 5. E o 2x, que era positivo, passou a ser negativo, pois ele trocou de lado da igualdade também. Então, ó, novamente, 10x menos 2x, lida só com o número. 10 menos 2, 8, e mantém a letra. Aí vem para o outro lado, 8 mais 5, 13. Agora, olha só o que vai acontecer. Mesma coisa, né? Tem uma multiplicação entre o número e a letra. Então, quem está multiplicando passa dividindo. Ah, professora, mas pode ficar essa fração que dá um decimal? Claro que pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu só vou fazer uma observação aqui, que toda vez que acontecer, vamos supor que essa fração tivesse dado 8/6, que não é o caso, tá? Mas vejam que tem como simplificar essa fração. Então, se tiver como simplificar, que for um caso desse tipo aqui, precisa simplificar, porque a gente sempre tem que dar um valor o mais simplificado possível, tá? Nesse caso, não tem como simplificar, então a resposta é exatamente 13/8. Letra C. 10 menos 2 vezes x mais 3 é igual a 8 mais 3 vezes 2x mais 5. Então, ó, novamente o chuveirinho, mas a diferença é que agora tem um número antes de fazer esse chuveirinho, que eu só vou manter, ó, até poder fazer a troca de lado da igualdade, porque ele é número, ele vai ter que ir depois ali pro lado direito, tá? Então, vejam bem, ó. Nós temos 10 menos 2x mais 13. Tá vendo que entre o parênteses e o número existe uma multiplicação. Então, aqui a gente vai fazer o chuveirinho. Então, ó, 10, mantive o 10, porque eu ainda não posso mexer com ele, menos 2 vezes o x, que vai dar menos 2x, e menos 2 vezes o 3. Então, ó, negativo com positivo, negativo. Regra de sinal é multiplicação, né? 2 vezes 3, 6. Do outro lado, a mesma coisa. Mantém o 8 mais. Já vai fazer o chuveirinho.
3 vezes 2x, 6x. 3 vezes o 5, 15. Agora é só organizar. Tudo que é letra pro lado esquerdo, tudo que é número pro lado direito. Então, veio pra cá, esse 6x, ele veio negativo. O menos 2x permanece como ele está, porque ele não trocou de lado. Aí, do lado direito, nós temos 15, 8. Aí, veio esse menos 6 como um mais 6. E veio esse 10, que era positivo, como um menos 10. Sempre trocando de lado, trocando de sinal. Juntando tudo isso, né, 15 mais 8 mais 6 e tirando os 10, ficou 19. E no outro lado, devo 2, devo 6, fico devendo 8x, sempre mantém a letra. Entre o número e a letra existe uma multiplicação, então o número que está multiplicando passa dividindo. Observem que este número, ele é negativo, tá? Quando ele passa dividindo ou quando ele passa multiplicando, dependendo da propriedade que for, ele continua com o mesmo sinal, ele não muda sinal. Ele só muda sinal se ele trocar de lado da igualdade e permanecer no numerador, que não é o caso aqui, ó. Quem está multiplicando está passando dividindo, ele está no denominador, tá? Então, como ele era negativo e esse era positivo, pela regra de sinal na divisão, positivo com negativo permanece negativo, por isso que a resposta é menos 19 oitavos, tá? Não tem como simplificar também, então permanece a fração bem como ela está aqui. Letra D, nós temos x menos 2 vezes x menos 1 é igual a 4 menos 3 vezes x menos 2, que é quase a mesma coisa que a letra C. Então, ó, mantém o x, faz o chuveirinho, menos 2 vezes o x, menos 2x. Menos 2 vezes o menos 1, regra de sinal, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Do outro lado agora, 4, menos 3 vezes x, menos 3x. Regra de sinal, menos com menos, mais 3 vezes 2, 6. Agora é só organizar a letra pro lado esquerdo, o número pro lado direito. X já está aqui, né, menos 2x também. Agora eu passei o menos 3x pro lado esquerdo, então ele vai como mais 3x. E aí, eu já tenho o 4 e o 6 desse lado. Então, eu só peguei o mais 2 e troquei de lado. Então, ele troca de sinal, que é menos 2. Agora, é só juntar aqui conforme a gente pode, né? Então, eu tenho 1x, tenho 3x, tenho 4x e devo 2x. Então, eu fico com 2x. E aqui, 4 mais 6, 10, menos 2, 8. Se quiser, pode fazer passo a passo, tá? Aqui eu fiz um pouco mais direto, assim, né? Eu juntei todos os números de uma vez e todas as letras de uma vez. Então, vocês podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Então, ficou 2x é igual a 8. O número que está multiplicando a letra passa para o outro lado, dividindo. Então, 8 dividido por 2 é 4. Pessoal, então, o x vale 4 na letra D. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, né? Que geralmente o pessoal se atrapalha um pouco nisso. Aqui deu fração e aqui deu número inteiro. Mas lembrando que aqui deu um número inteiro porque é possível dividir o 8 por 2, tá? Agora aqui deu fração por quê? Porque não é possível dividir o 19 por 8 dando um número inteiro, vai dar um decimal. A mesma coisa aqui, 13 por 8 também não dá pra dividir, vai ficar um decimal, tá? Então só vai ficar fração quando realmente não puder dividir. Se puder dividir, tem que dar o número inteiro ali como ele está. Então, seguindo, letra E. Nós temos lá quase a mesma situação também, ó. 2x menos 3 vezes o 4 menos x é igual a 5 mais 4 vezes o 2x menos 1. Mesmo sistema. Mantém o 2x, vai multiplicar o menos 3 por 4. Negativo com positivo? Negativo. 3 vezes 4? 12. Menos 3 vezes o menos x, menos com menos. Mais 3 vezes o x, 3x. Do outro lado, 5, mantém, não tenho o que fazer com ele por enquanto, mais 4 vezes o 2x. Os dois são positivos, né? Por isso que eu já falei logo mais, porque mantém positivo. 4 vezes 2 é 8, mantém a letra. 4 vezes o menos 1, regra do sinal, positivo com negativo, negativo. 4 vezes 1, 4. Agora é só, novamente, organizar a letra pro lado esquerdo e número pro lado direito. 2x mais 3x já estava do lado esquerdo, daí veio esse 8x que trocou de lado, trocou de sinal, virou um menos 8x. Do lado direito a gente já tinha o 5 e o menos 4. Então, quem trocou de lado foi o menos 12. Então, ele trocou de lado, trocou de sinal, virou mais 12. Agora, juntando tudo, eu tenho 2x, eu tenho 3x, eu tenho 5x. Mas eu devo 8x, então eu fico devendo 3x. E aqui do outro lado, 5 menos 4, 1. 1 mais 12, 13. Tá? Então, olha só,
esse menos 3 está multiplicando a letra. Então, quem está multiplicando passa dividindo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Tá vendo que esse é positivo e esse é negativo? Então, regra de sinal na divisão, mais com menos permanece negativo. Por isso que é uma fração de menos 13 sobre 3, tá? Próxima, letra F. 6x menos 7 vezes 1 menos x, menos 10x mais 4 é igual a 0. Observem que aqui, sem querer, né, eu coloquei o sinal de igual no lugar errado, então eu apaguei e escrevi menos, né, pra identificar que não é um sinal de igual, tá? Então, seguindo ali, o que muda aqui? Que isso aqui está sendo igualado a 0, então x vai ter que ter um valor que faça zerar tudo que está do lado esquerdo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essas multiplicações por chuveirinho primeiro, e depois a gente vai só passar realmente todos os números para o lado direito, trocando o sinal, e fazer aquilo que a gente já está acostumado a fazer em todas as outras questões, tá? Então, mantenho o 6x, porque não tenho o que fazer com ele por enquanto. Menos 7 vezes 1, menos 7, né? Pela regra de multiplicação e regra de sinal. Menos 7 vezes 1 menos x, menos com menos mais, 7 vezes 1, x, 7x, menos... Aqui eu quero chamar a atenção. Esse sinal de menos que tá na frente do parêntese, observem que eu fiz uma flecha mesmo assim. Por que eu fiz essa flecha? Para vocês entenderem que é como se fosse assim, ó, um menos 1 multiplicando esses termos de dentro. Isso muda alguma coisa? Muda sim, porque toda vez que tiver um sinal de menos na frente do parêntese, significa que ele troca todo o sinal dos números que estão dentro do parêntese. Observem, ó, o 10x passou a ser menos 10x. E o 4 passou a ser menos 4. Então, ó, era positivo, ficou negativo. Era positivo, ficou negativo. Que é a mesma coisa que fazer menos 1 vezes 10, que pela regra do sinal vai ficar realmente menos 10x. E menos 1 vezes 4, que pela regra do sinal realmente vai ficar o menos 4. Igual a 0, tá? Seguindo agora, eu juntei todas as letras primeiro, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu peguei o 6x mais 7x, que dá 13x, menos o 10x, que vai ficar 3x, né? Porque eu devo menos do que eu tenho, então eu fico com 3x. E devo 4, devo 11, igual a 0. E agora eu só peguei o menos 11 e troquei de lado da igualdade, porque o número tem que ficar do lado direito, nesses casos aqui, da maneira que nós estamos fazendo. Então, ele era negativo, ele ficou positivo 11. Então, novamente, o número que está multiplicando passa dividindo. Nós vamos ter uma fração de 11 terços. Lembrando que, ó, 11 realmente não dá para dividir por 13 e obter um número inteiro, né? Então, por isso que fica em formato de fração. E também não tem como simplificar essa fração. Então, x realmente vale 11 terços. E se eu substituir esse x aqui, ó, em toda essa equação, eu vou realmente obter 0 é igual a 0, que é o que dá o equilíbrio, né? Sempre pensando na balança. Letra G. Nós temos ali, então, y mais 4 vezes, né? Porque o número e parênteses, sempre entre eles existe uma multiplicação. Então, y mais 4 vezes o y menos 1 é igual a 9 menos 2 vezes o y mais 3. Então, agora, mesmo sistema de sempre. Mantém o y, porque não tem ainda como fazer nada com ele. Faz a multiplicação de chuveirinho, 4 vezes y, 4y, e 4 vezes o menos 1, menos 4. Do outro lado, a mesma coisa. Mantém o 9, menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes o 3, menos 6, regra de sinal, né?